Vamos resolver agora, vou montar um programinha para resolver o método de Newton, tá? Então vamos direcionar aqui a minha pasta, tá? No meu computador, tá um caminho longo, eu já abri uma pasta lá, na disciplina Cálculo Numérico, parte teórica, programas, nessa pasta. Direcionei, que não tem nenhum arquivo lá. Vou limpar a tela, CLS, CLC. Muito bem, pessoal, vamos começar aqui. Eu vou abrir um editor de texto, tá? Vou aumentar aqui o tamanho da minha fonte. Nós vamos começar a resolver esse programa aqui, tá? Então eu vou fazer uma função para essa aqui. Então a gente vai resolver essa questão, a gente tem resolvido essa questão pelos vários métodos. Então eu vou botar uma função para responder isso aqui. Então vai ser uma function, a resposta será, eu vou chamar de função, e a entrada dela é o x, tá? A resposta, a função aqui é x ao quadrado menos 3. Aí vai ser end function. Pronto, fechei a função. Vou salvar ela com o nome de função. Aí ponto .m. Muito bem, temos a nossa funçãozinha. Tá aqui só para dizer, olha, se eu der o dia ela aparece, e se eu fizer função de 0 vai dar menos 3. Perfeito, tranquilo, positivo e operante. Vamos continuar nosso programinha. Nós temos a função. É exatamente aqui no método de Newton, tá? Eu vou precisar da primeira derivada. Mas a decisão que a gente vai tomar de quem é que fica, a gente vai precisar da informação da primeira e da segunda derivada. Então vamos construir um arquivo aí. Primeira derivada, só aumentando aqui a fonte. Primeira derivada. Então nós temos function resposta igual derivada 1. A entrada de x. Como é que se faz a derivada numérica? Primeira coisa aqui, eu preciso definir o dx, que vai ser 0.001, tá? Ponto e vírgula. E aí nós vamos ter exatamente aqui, que é a derivada numérica. Eu vou fazer a função de x, que é o valor que entra, mais o dx, que é aquele valor aqui, menos a função de x. E eu vou dividir isso pelo dx. Ponto e vírgula, end function. Muito bem, fechamos a função. Então vamos salvar essa função como derivada 1. Então vamos lá, salvar isso como derivada 1, ponto m. Vamos fazer a segunda derivada. Então aqui a fonte para ficar bonito. Function resposta. Então o nome da função vai ser derivada 2. A entrada de x, vamos colocar dx, que é uma derivada, e a gente precisa definir o dx, 0,01, ponto e vírgula. Como é que vai ficar a nossa derivada? A derivada de segunda ordem depende da derivada de primeira ordem. Então ele é derivada 1 de quem? De x mais dx menos a derivada de primeira ordem de x.
isso dividido, essa diferença dividido por dx. Ponto e vírgula, end function. Muito bem, vamos salvar isso aqui com esse nome. Salvar com esse nome, ponto .m. Só testando. Vamos botar aqui um dir. Está tudo no nosso diretório. Nós já sabemos que a função é x ao quadrado menos 3. Então a derivada 1 de 3, 6. Perfeito. E a derivada 2 é 2. Perfeito. Então estão funcionando a primeira e a segunda derivada. Método de Newton. Então nós vamos voltar para cá. Opa, desculpa. Vamos voltar para cá para o editor. E vamos então, aumentando a fonte, colocar nosso método de Newton. O nome do programa vai ser tudo Newton. Esse é o nome do nosso programa. Vamos salvar ele com esse nome. Salvar arquivo, método Newton.m. Vamos fazer aquele nossos comandos de limpeza, tá? Nossos comandos de limpeza vão ser quem? CLC para limpar a tela, clear all para limpar toda a memória, close all para fechar todas as telas gráficas, e a gente vai dar um format, e esse format a gente vai deixar ele na forma de short G, que é um formato que vai aparecer várias casas e é bom de enxergar, porque a gente vai trabalhar com números decimais com várias casas, aí depois a gente ajusta isso, fixa as casas, mas vamos trabalhar com esse formato aí nesse primeiro momento. Então vamos iniciar o programa, tá? Já limpamos a tela, já fizemos tudo, escrevendo na tela o nome do programa. Então nós vamos fazer um disp, tá? Ponto e vírgula aqui. E aí eu vou botar, olha, o barra N é exatamente para dar uma linha branca para cima e para baixo. E aí, método de Newton. Vai escrever na tela método de Newton. Muito bem. Nossas entradas. Entrada, tá? Então o que a gente vai ter como entrada? O intervalo A, que vai de 1 a 3, lembrando que a gente vai estar resolvendo esse problema bem aqui, olha. O intervalo vai de 1 a 3, e B, 3, ponto e vírgula, e vamos adotar como erro 0,01. O erro vai ser de 0,01, ponto e vírgula. Para a gente ter a certeza do que vai acontecer na tela, vamos botar isso na tela. Então, disp, vamos botar assim, intervalo, aí fica assim, disp, o intervalo vai de A até B. Muito bem. Então nós também disp, e aqui a tolerância, que a nossa tolerância vai ser o nosso erro, que lá definimos como erro 0,1. Muito bem, estamos prontos para começar o programa. Eu vou dar um barra N para botar uma linha em branco, tá? Agora eu vou precisar de algumas variáveis no programa. Uma é o xn,
que é exatamente para representar, cadê a nossa interação, essa interação xn e o xn, esse vai ser o xn0 e esse é o xn dentro do nosso programa. Então xn igual a 0 e o xn0 que vai ser igual iniciando as duas variáveis. Tá, é a mesma coisa aqui, cadê aqui? Nós vamos ter um valor que se move e um valor fixo. Então bora logo definir esse cara, o x fixo. Então nesse caso esse rapaz vai em direção à raiz e esse fica fixo. Nesse caso esse vai em direção à raiz e esse fica fixo. Então tenho o xf, que vai ser o valor fixo, eu vou igualar a 0 só para iniciar essa variável, tá? E aí a gente vai ter o f de xn. Muito bem, eu vou precisar da primeira e da segunda derivada, então vou ter derivada de f de xn igual a 0 e a segunda derivada de f de xn igual a 0, ponto e vírgula. Muito bem. Como a gente vai fazer uma análise, eu vou pegar um valor médio para fazer essa análise aqui das derivadas numéricas. Então vou chamar aqui de xv, o valor x que vai ser testado, tá? Além da derivada, o que é que nós vamos ter? Nós vamos precisar exatamente só um minutinho aqui. Tá? Desculpa aqui um minutinho, voltando à ativa. Nós vamos precisar de um contador N. Nós sempre para a gente dizer que no máximo 50 interações, para não pular mais do que 50, nós vamos ter que ter uma tolerância que quando ela for menor do que o erro, a gente para o sistema. Isso aqui eu vou igualar a 0. Tá? Tolerância, eu acho que nós já temos todas as variáveis, xn, x0, x fixo, x, o valor de x que a gente vai testar, xn, f de xn, f da derivada. Vamos dar uma olhada aqui se eu vou precisar do x fixo. Vamos na fórmula de recorrência, não tem, sempre vai ser o xn. Tá, muito bem. Então vamos começar a exatamente o que é que nós vamos fazer, tá? Então o primeiro intervalo que nós vamos fazer, fecha o método e aí vamos começar a fazer os cálculos, tá? Então o que é que nós vamos fazer? Nós podemos calcular exatamente o que a gente vai querer na tela, que é disp. Exatamente, na tela eu vou ter, vamos botar o barra N só para dar um time, A, B, o xn, o f de xn, depois a tolerância. Muito bem, é o que a gente vai plotar na tela, exibir na tela. E aí vamos começar os nossos cálculos. Então eu vou começar com um valor de xv, que nós já definimos que é 0. Mas quem é esse xv? Eu vou precisar da derivada numérica, então eu vou precisar de um valor que esteja dentro do intervalo de a a b. Então eu vou pegar o valor médio para calcular a primeira e a segunda derivada. Então eu vou pegar a mais b e vou dividir por 2, ponto e vírgula, tá? É o valor. Então o que é que nós vamos precisar aqui?
eu vou precisar da primeira e da segunda derivada. A primeira derivada é df de xn. Então, derivada 1, que é o nome do programa, derivada 1, de quem? De xv. Então, calculamos a derivada. Calcular a segunda derivada. Derivada f de xn vai ser derivada 2 de xv. Então nós temos a primeira e a segunda derivada. Nós estamos já pronto para fazer o nosso famoso teste Bianchi. Tá? Então nós temos duas situações. Aqui a derivada de segunda ordem é negativa e aqui a derivada de primeira ordem, de segunda ordem, é positiva. Então eu vou dividir aqui no programa as duas situações. Porque a gente vai primeiro trabalhar essa situação da derivada de segunda ordem. Dentro da derivada de segunda ordem, tu tens a variação da derivada de primeira ordem. Então a derivada de segunda ordem que comanda. If, se a derivada f de x, então nós temos essa situação, a derivada de segunda ordem é maior que zero. Maior que zero. Então eu vou ter end if. Tá? E na situação de baixo, que é nessa outra situação, a derivada de segunda ordem é negativa, que corresponde a essas duas imagens. Então a derivada de segunda ordem é negativa. Dentro da derivada de primeira ordem, que nós estamos resolvendo essa primeira figura aqui, a derivada de segunda ordem é positiva, eu venho para esse desenho. Nessa situação, a derivada de primeira ordem é maior que zero. Então eu vou ter que abrir um if aqui. If a derivada de primeira ordem é maior que zero. Vamos botar 0.0 já. Opa, 0.0. Só para ficar bonito. E aí, bem aqui, eu vou ter end if. Nesse caso, eu estou com a derivada de segunda ordem maior que zero e a derivada de primeira ordem maior que zero. Então, eu estou com a derivada de segunda ordem maior que zero. Então, quem vai se mover, quem é o xn, tá? O xn é, na verdade, o b. Então, eu posso dizer que o xn é o b. Muito bem. E se eu tiver essa outra situação aqui, a derivada de primeira ordem é negativa. Então, if a derivada de primeira ordem é menor que 0,0, ela é negativa. End if. Nessa situação, eu vou ter, ele está dentro do if maior. Então, olha, daqui até aqui, a derivada de segunda ordem é positiva. E aqui, a derivada de primeira ordem é negativa, que é essa situação. Derivada de segunda ordem positiva, derivada de primeira ordem. Nesse caso, o xn é o a. Então, o xn é igual ao a. Muito bem. Então nós resolvemos a situação em que a derivada de segunda ordem é positiva. Em resumo, essas duas figuras. Agora nós vamos para cá, onde a derivada de primeira ordem é negativa, que é esse loop aqui. Derivada de segunda ordem é negativa. Essa figura. A derivada de primeira ordem é negativa. Então nós temos if a derivada de primeira ordem é negativa, quer dizer, menor que zero.
end if. Então aqui dentro, quem é que vai se mover? É o B. Então xn é igual a B. Então xn é igual a B. Muito bem. Então nós temos essa situação aqui. Já resolvemos. A derivada de segunda ordem é negativa. Muito bem, a derivada de segunda ordem é negativa. Mas a derivada de primeira ordem é positiva. Então eu tenho aqui if, quer dizer, derivada de primeira ordem é maior que 0,0. Deixa eu fechar aqui esse if. Nesse caso aqui, quem vai se movimentar é o A, até em direção à solução. Então, xn é igual a A. Xn igual a A. Muito bem. Então, nós já definimos quem é o xn. Tá? Nós definimos quem é o xn. Agora, nós precisamos programar exatamente essa expressão. Xn, isso aqui seria quem? O x0. Então, na primeira linha, eu já sei que A, B e o xn. Então, eu teria aqui o xn0. Quer dizer, eu tenho que dizer que na primeira linha, o primeiro termo aí, nesse caso, tá? Tá? Muito bem. Então, bora dar uma olhada aqui. O xn é 0. Muito bem. Vamos analisar. O xn é 0, tá? Isso é igual. Só dando uma olhada aqui rapidinho. Tá? Segunda derivada. Muito bem. O f de xn é igual ao xn. Eu estou fazendo a interação. Então eu tenho que calcular o f de xn, que é uma função. Isso aí eu estou na minha cabeça construindo exatamente a primeira linha. A primeira linha. Então o f de xn é quem? É uma função de quem? De xn. Beleza, agora eu vou botar essa informação na tela. Tá, então vou dar um disp de quem? Eu vou dar um disp de A, P, xn e o f de xn. Muito bem, se nós olharmos, tá? Vamos aqui salvar o programa. Opa, salvar o programa. Se nós rodarmos o programa, né? O nome do programa é método, bem aqui é Newton. Então nós temos exatamente um, que é o A, B, o 3, o xn 3 e o f de xn 6. O que bate exatamente com a primeira linha daqui, ó. 1, 1, 3, 6. 1, 3, 3, 6. 1, 3, 3, 6. A primeira linha da tabela que nós estamos resolvendo. Tá? Então agora nós vamos trabalhar, já que nós plotamos a primeira linha, tá? Nós, lembrando aqui só, nós não botamos aqui o pare igual a 0, uma variável. Então vamos começar agora a se preocupar com o loop. While, faça while
while. Ele vai executar enquanto o pare for igual a 0. E aí nós temos end while. Beleza. Então o que é que nós vamos fazer dentro do end while? Tá? Nós já temos a primeira linha. E depois da primeira linha, nós já temos que o x0 é igual a quem? A xn, que é o valor anterior. Muito bem. O que que nós vamos calcular agora? Já temos o f de xn. Vamos lá para a fórmula, observar a fórmula. Nós temos a função f de xn. Vamos calcular o xn. Esse aqui é o x0, x0, x0. Tá? É o x0. Esse é o x0. Muito bem. Então nós vamos começar. Se esse aqui é o xn, e é xn, xn0, xn0, xn0. Então nós vamos precisar o f de xn0. O f, apesar que ele está calculado lá, o f de xn, ele vai ser calculado com a função no valor xn0. Tá? No final da primeira interação, o xn é o xn0. Tá? Então, além disso, eu vou precisar da primeira derivada. A derivada da função é igual a derivada primeira de xn0. Muito bem. Então, já calculei esse, tá. Vamos calcular esse aqui. Na nova interação, a primeira linha já está até plotada na tela. Então, vai ter xn, vai ser o xn0 menos essa divisão, que é o f de xn dividido pela derivada do f de xn. Tá? Lembrando que eles já foram calculados por zero. Pronto, nós temos um novo valor. Lembre que toda vez que a gente roda o while, a gente tem que fazer o contador, porque a gente vai para isso com no máximo 50 interações para não acontecer o loop infinito. Já que nós temos o xn0 e o xn, eu posso calcular a tolerância como sendo o valor absoluto, que é o módulo, tá, de quem? De xn menos xn0. Muito bem. E aí eu tenho, repara bem, nesse momento esse xn aqui é o anterior que eu utilizei para calcular o f de xn. Só que na hora que eu colocar na linha, eu vou ter o xn e vou precisar calcular o f de xn. Só que agora, com que valor? Com o valor que eu calculei aqui do xn. Para botar a informação dentro da linha, tá? Porque o xn0 é da linha anterior. Muito bem, com isso nós fechamos o f de xn. E aí a gente pode botar essa informação na tela, tá? Então vai ficar quem essa informação? Vai ficar o a, o b, o xn calculado, muito bem, o f de xn, e agora nós temos a tolerância. Muito bem. Só que nesse momento nós não temos um critério, nós temos que começar a botar os critérios de parada. O primeiro critério de parada é saber se a função chegou no zero. Se a função
tem imagem zero porque eu estou numa raiz. Então vou, primeiro critério de parada é se o f de xn é igual a 0.0, quer dizer, ela já é a própria raiz, né? E você vem disp o que? Eu já tenho então a raiz aproximada. E essa raiz aproximada é quem? É o xn. Muito bem. E aí você tem que parar. Então pare é igual a 1 que você para. E aí a gente vai poder estabelecer um outro critério de parada, o de tolerância. Eu posso pegar um outro critério de parada, é o de tolerância. É quando a tolerância é menor do que o erro. E aí você faz a mesma coisa, raiz xn. Outro critério de parada, também de pare, deixa eu ver se é pare mesmo, eu fiquei na dúvida se é pare, bem aqui, ó. É pare, e deixa eu ver se a variável é pare. Pare. O while também é pare, beleza. O outro critério de parada é exatamente se eu pegar ele aqui, se o n for igual a, vamos dizer, no máximo 50 interações. A gente para o programa. Certo? Muito bem. Fechou a parada, nós calculamos bem aqui o xn e fizemos bem aqui, ó. Calculamos o xn e fizemos toda a atualização. Como ele vai rodar, eu preciso guardar e vai fazer uma nova interação. Então, antes aqui, eu preciso dizer que o xn0, guardar a informação do xn no xn0, para quando ele renovar o xn0, guardar a informação da linha anterior. Muito bem. Pelo andar da carruagem, eu acho que eu finalizei o programa. Então, venho aqui, salvo o arquivo, né? Fecha, e aí a gente pode rodar o programa. Método de Newton. Opa! Tá aqui o erro, olha. 1.2351. Beleza. Então, bora ver se foi. Se a gente joga lá no último. Esse aqui eu acho que tá. É 17321. Ó, é 0,6. 0,02. É só que eu. Mas é isso mesmo. É isso. Mas você pode então graficar isso aqui, fazer um gráfico. Tá? Eu acho que está errado aqui, mas vamos lá. 07, tá? É isso mesmo. Bora lá. E aí, vamos ver. A segunda, bora conferir a segunda linha aqui. A segunda linha é 33, é 12211. É 13211. Aproximadamente 1. Esse aqui de Newton. 175, tá aqui 175, 662, 75, tá, bate 0,25, tá batendo, legal. E a gente pode fechar aqui no finalzinho do programa, se vocês quiserem, a gente pode fazer o gráfico, tá? Então, depois do while, eu vou definir a variável x, indo do intervalo a 2.0.1. Eu vou criar um vetor, só para criar o gráfico, exatamente, eu vou criar um vetor com as informações que vai de A até B, dentro desse intervalo, tá? Daí eu vou criar, esse x passa a ser um vetor, né? E aí eu vou fazer um for, onde i vai de 1 até
o tamanho do vetor, por isso que a gente põe lente de x, que é o tamanho do vetor. E eu vou criar, o x passa a ser a variável independente, e para cada valor da variável independente eu vou criar a variável dependente, y de i, tá? Que vai o que? Eu vou chamar a função do x, como ele é um contador, ele é um vetor, eu vou pegar os elementos dele. E end for. Opa, já estava aqui. Muito bem. E aí, para graficar, eu posso botar aqui, ó, plot. O domínio vai ser o x e a imagem o y. A gente salva, vem aqui. Então, além de fazer o coisa, eu tenho gráfico. Eu posso botar o grid, bem aqui está o x0. Perfeito, olha, esse valor aqui é cerca de 1,7321, esse valor em que o gráfico toca a raiz. A gente pode botar, deixa eu ver se funciona o grid. Tá aqui, é só apertar aqui, ó, grid. Esse valor em que o gráfico toca o eixo onde o y é 0, que é o eixo do x, é aproximadamente isso. Então nós temos nosso programinha aí, maravilhoso. Essa é a coluna do A, essa é a coluna do B, essa terceira coluna é do xn, essa é a coluna do f de xn e essa é a tolerância. Tá? Tranquilo. Espero que vocês estejam gostando dessa programação. Um grande abraço, até a próxima.